Paz do Senhor Jesus, pessoal, meus irmãos queridos, com a graça de Deus estamos aqui para ministrarmos mais um resumo, da lição dos nossos adolescentes. E essa revista, como tema central, ela tem como título Conhecendo Jesus de Nazaré. E o título de hoje, da lição 3, é Conhecendo o Caráter de Jesus. Mais uma lição aí maravilhosa para a edificação da nossa fé e do nosso crescimento também. Então eu convido você a pegar a sua revista, a sua Bíblia também, e um papel para você estar anotando aí as referências e algumas partes importantes para que você possa estudar posteriormente. Então vamos acompanhar toda a nossa lição aí para juntos estudarmos. Vamos orar para agradecer a Deus por este momento de estarmos aqui estudando a sua palavra. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento que estamos aqui, Senhor, neste vídeo, Pai, para ensinar, Senhor, estudar acerca da Tua Palavra, Senhor. Te agradecemos por este momento maravilhoso, que Tu venha derramar da Tua misericórdia, da Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço, Senhor, pela vida de cada pessoa que está assistindo este vídeo, Senhor. Que Tu venha continuar nos abençoando, nos dando, Senhor Jesus, da Tua graça, do Teu entendimento, Senhor Jesus. Muito obrigada por tudo. Amém. Então, o nosso resumo de hoje a respeito aí do caráter de Jesus é uma lição também, como todas, uma lição muito importante. Então, vou trazer aqui para vocês os objetivos da nossa lição, que é descrever os traços, do caráter de Jesus, impulsionar, vocês a conhecer o seu próximo e expor a relação entre Deus e o Pai. Também é importante que vocês façam depois a leitura a leitura bíblica semanal que o comentarista deixa aqui para nós na revista. Então, o nosso texto base está lá em 1 Coríntios 2,16, que diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe também está em Filipenses 2, 2 do verso 5 até o 11. Então, depois também vocês façam a leitura bíblica, em classe. E aí, eu quero trazer aqui para vocês, uma pergunta, Essas lições, como de uma forma geral, elas têm várias perguntas, várias perguntas desafiadoras aí para a nossa caminhada, perguntas que realmente nos fazem refletir acerca da nossa vida, como servos de Deus. E aqui, tem uma perguntinha: mas como podemos buscar e desenvolver os traços, do caráter do nosso mestre? Então, nós vamos ver que a Bíblia, ela nos relata, de forma maravilhosa como era Cristo, E ainda assim, nós não conseguimos, entrar totalmente nesta dimensão, compreender a mente do Senhor, Mas nós sabemos que devemos ter em Cristo um inspirador, para a nossa vida e para a nossa caminhada. Então, sabemos que na sociedade de hoje em dia, no nosso cotidiano, o caráter ele não é valorizado, Muitas vezes as pessoas elas valorizam o carisma, valorizam a simpatia das pessoas, mas as pessoas elas não veem aí o caráter
como aquela pessoa é realmente. E aqui, no tópico 1, né, ele vem trazendo, segundo aí o dicionário Aurélio, o que significa caráter, né? Então, vamos ler. Caráter é o que define com os traços, né, psicológicos, as qualidades, o modo de ser, sentir e agir de um indivíduo, de um grupo ou um povo, né? Então, caráter é tudo aquilo que nós somos, né, no nosso individual, no nosso particular, né, quando ninguém está nos vendo, e também o que somos quando estamos sendo vistos. Então, não devemos, né, mudar aí o nosso caráter quando estamos, né, no nosso individual, né, ou quando estamos também no meio de outras pessoas. Devemos ser, né, uma única pessoa, ter um único caráter. Então, como eu falei, né, a gente vive uma geração que ela despreza o caráter, né? E Jesus, nós vamos ver aqui nessa lição como um todo, ele deve ser o nosso exemplo. Ele deve ser aí o nosso modelo de caráter, né? Então, sabemos que o nosso maior exemplo de pessoa a seguir é do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, lá em Marcos 20, 45, vamos ler aqui, diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Né? O mesmo diz também aqui em Mateus 20, 28, bem como o Filho do Homem não veio para servir, mas para, né, servir e dar a sua vida em favor de muitos. Então, vemos, né, que o nosso Jesus, ele não veio para ser servido, né, ele veio para servir, e principalmente, qual era o principal foco, né, era dar a sua vida em favor de muitos. Então, vamos aqui a partir do tópico 1, que diz, que tem como título, né, como título aqui do tópico 1, o caráter, né, de Jesus e a sua missão, né, a principal missão aí do nosso Senhor Jesus. Então, destacar aqui para vocês o início, né, do tópico 1, que é bem importante, né? Vimos que o caráter, ele é, né, os traços aí psicológicos, as qualidades, o que somos quando estamos sendo observados e também quando não estamos sendo observados. Então, ele vai trazer aqui, com base nisso, né, um pouquinho do caráter de Jesus, algumas características do caráter de Jesus. Então, aqui em João 13:1, diz, né, a primeira característica aí, Jesus, ele era amoroso com todas as pessoas, né? Em Mateus 9:4, diz que ele é observador, né? Ele sonda os nossos corações, ele nos conhece melhor do que ninguém, né? Em Mateus 9:36, né, Jesus tinha compaixão, ele era misericordioso, né? Ele não nos olha com aquele olhar, né, de julgamento, né, nos condenando, mas ele sempre nos olha, né, com um olhar de amor, um olhar de compaixão. Em Mateus 11:29, diz que ele tem um caráter manso, né? Ele é uma pessoa suave, ele é uma pessoa agradável, uma pessoa que todos queriam estar perto. Quem conhecia Jesus de fato, de verdade, queria sempre estar próximo, né, perto a ele. E em Mateus 22, do 15 até o 22, diz que ele era sábio, né? Em Marcos 1:22, também diz que ele tinha e tem, né, a autoridade. E aí, passando mais alguns, em Mateus 11, né, do 15 ao 18, ele era zeloso, né, para com seus filhos.
em Lucas 4:49, ele era paciente, né? E aí também diz que ele era obediente. Em 1 Pedro 2:21 até o 24, ele era justo. E para finalizarmos, em Apocalipse 4:5, Jesus também, ele é fiel, né? Então a gente vê como é maravilhoso todas essas características aí do nosso Senhor Jesus. Jesus, ele possuía um caráter, né, espetacular. Então, também vamos destacar aqui que é muito, muito importante, né, essa questão dos traços, né, do caráter de Jesus. Vemos todos esses, mas sabemos aqui que o principal, né, é o foco que ele tinha, né, que ele veio a este mundo para cumprir aí a obra maravilhosa da redenção, que era morrer naquela cruz. Então Jesus, ele tinha compaixão, ele era amoroso, ele era observador, fiel, tudo isso que acabamos de ver aqui, mas o principal foco de Jesus era o plano da redenção, né? Era morrer naquela cruz para conceder aí a salvação para nós, né? Então, vamos ver aqui mais uma referência, né? Que está lá em Mateus 6:33. Vamos abrir aqui rapidamente. Mateus 6:33, que diz assim: mas buscai, né, em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, aqui no tópico 1 também, eu quero destacar com vocês, né, o segundo parágrafo, né, o motivo que trouxe o verbo a se fazer carne, né, foi para que a humanidade, né, fosse alcançada pela salvação, né? A Bíblia relata curas e milagres maravilhosos, como o das multiplicações dos pães e dos peixes, né? E por diversas vezes o mestre, ele se apresentou, né, na casa de Lázaro, Marta e Maria por longas conversas, né? E também houve momentos em que o mestre recebeu crianças, né? Crianças para um divertido bate-papo. Porém, nunca foi perdido o foco, né? A cruz, que estaria logo ali, e ele morreu para nos dar a vida. Então, a gente vê a questão, né, dessa exclusividade na obediência que Jesus tinha ao seu Pai, né? Nessa exclusividade, tudo ele fez, né, durante o tempo que ele se fez homem para estar, né, aqui na terra, mas ele nunca perdeu esse foco, né, de saber que o plano dele aqui era muito, muito maior. Então, aqui também na parte final do tópico 1, é importante também destacarmos, buscai, né, em primeiro lugar o reino de Deus, né, para que todas as coisas, né, sejam aí acrescentadas à nossa vida. E aqui tem mais, né, uma pergunta: e você, qual é o foco da sua vida? Onde estão as suas prioridades, né? Sabemos que a palavra de Deus diz que onde está o nosso tesouro, né, é aí que está o nosso coração. Então, temos que sempre meditar e procurarmos saber aonde está a nossa prioridade, né? O que temos aí colocado como primeiro lugar nas nossas vidas, né? Então, como servos de Deus, sabemos que o reino, né, do Senhor Jesus, o foco da salvação
deve estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. E aí também, né, diz para buscarmos a Deus para saber qual é o real propósito dele nas nossas vidas. E aí, o tópico 2, né, passando aqui para o tópico 2, vamos ver que o título é mais uma perguntinha, né? Quem é o teu próximo? Né? Devemos aí conhecer verdadeiramente o nosso próximo. Sabemos que no nosso dia a dia, né, na correria, a gente às vezes não para observar, né? Mas tem pessoas ao nosso lado necessitadas de Deus, necessitadas de um abraço, necessitadas aí de uma palavra, de uma oração. E muitas vezes, né, nós não damos aí a devida importância a isto. E aí, aqui no tópico 2, né, é importante frisarmos, né, as parábolas, né, que aqui Jesus, ele, né, de forma sempre simples, ele aí traz, né, as parábolas. E aqui nesse tópico 2, ele está trazendo aqui 2 parábolas, né, que é a história do bom samaritano e também da mulher do fluxo de sangue, né? São 2 parábolas aí muito importantes, né? Então, sabemos que ali no meio daquela multidão, né, quando Jesus estava ali a caminho da casa de Jairo, né, aquela mulher com um ato de fé, né, muito grande, ela tocou as vestes do Senhor Jesus e ali ele parou, né, porque dele saiu virtude. E mesmo, né, que muitos falavam, né, para ele não dar a devida atenção, ele realmente parou, né, e aí sabemos de toda a história, atendeu o pedido daquela mulher, né, pelo seu ato de fé e de coragem também, e ali realmente o milagre aconteceu. Então, nós sabemos que somos chamados, né, para ser bênção aonde nós estivermos, como também a gente falou na lição passada, né? Então, não devemos, né, não podemos ser omissos, né? Devemos sempre ajudar ao nosso próximo, né? Aquele que está caído, aquele que está necessitado, né? Como a palavra de Deus diz, devemos amar o nosso próximo, né? Como a nós mesmos, né? E também nos preocupar, né? Nos preocupar, às vezes, né? Só queremos saber dos nossos problemas, né? Das nossas aí angústias, dos nossos anseios, mas a gente não para às vezes para pensar que o nosso vizinho, o nosso amigo, ele pode estar passando por alguma necessidade, ele pode estar passando aí por algum, né, problema e precisando de uma oração, precisando, né, conversar, precisando de uma palavra, né, da parte de Deus. Então, devemos sempre nos atentar a isso. E aí eu deixo como referência para vocês Efésios 2, 8, Tiago 2, 26 e Tiago 4, 17. Vamos só ler aqui rapidamente. Tiago 2, 26, que diz assim, Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo, né, sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras ela é morta. E aí também temos Tiago 4,17, que diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, quando nós podemos ajudar, quando nós podemos fazer o bem e não fazemos, né, nós estamos pecando. Então, que você possa aí também meditar em relação ao que você tem feito para ajudar o seu próximo, né? E aí, passando para o tópico 3,
o filho, né, e o pai, uma relação que nos inspira, né? Tem como título aí o tópico 3, né? E por que esse relacionamento ele nos inspira, né? Andar com o Senhor e servi-lo de todo o coração. Então, vemos que Jesus, sempre que ele precisava de uma orientação, sempre que ele precisava, né, aí de conversar, né, de saber realmente expor também, né, as suas angústias, né, quando ele estava aqui na terra, ele sempre orava, né, a Deus pedindo aí essa ajuda. Então, aqui vemos lá em João 13:16, né, que Jesus fala que somos servos. Vamos só ler aqui rapidinho. João 13:16, que diz assim, João 13:16. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou, né? Então, vemos aqui que Jesus ele se reconhecia, né, como o servo, né? E aí Jesus se mostra, né, totalmente obediente ao seu Pai. Então, vemos essa questão também aqui da obediência muito marcante, né? E aí, também lá em João 1:12, né, diz que devemos pregar a palavra do Senhor a toda criatura. E por que a toda criatura? Para que essa criatura ela se torne aí, né, filho, ter aí esse prazer de ser chamado filho de Deus, né? E essa comunicação com o Pai, né, de Jesus com o Pai é muito inspirador para as nossas vidas, né? Na nossa relação com os nossos pais, né, com a nossa família de uma forma geral, né? Então devemos sempre buscar, né, obedecer ao nosso Deus, né? Buscar e amar, buscar vigiar e orar, né, nos nossos atos, como está lá em Mateus 26:41, e também buscar intimidade com o nosso Deus, né, no nosso devocional diário. No horário que você puder fazer o seu devocional, tirar realmente um tempo, né, para buscar ao Senhor Jesus, para louvar, para orar, fazer o culto doméstico, é muito importante, né? A comunhão em família, como eu falei, que está relatado também lá em Salmos 128, verso 3. E aí, né, para finalizarmos, passamos aqui para o tópico 4, né, que é mais uma pergunta. E nós temos a mente de Cristo, né? Então, todo cristão, ele precisa ter a mente de Cristo. E aí, como fazemos isso, né? Como que nós conseguimos aí ter a mente de Cristo? Tendo, né, uma vida realmente pautada em Deus, né? Pedindo sempre auxílio ao Espírito Santo, né? A palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra vinda aí da boca de Deus. Então, né, sabemos que o nosso corpo físico, né, ele precisa, né, ser alimentado, né? Nós precisamos ter uma alimentação saudável, precisamos cuidar do nosso corpo para que tudo aí vá bem. E da mesma forma, né, é o nosso espírito. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Precisamos sempre buscar crescimento, né, pela palavra de Deus. E aí, né, quanto mais nos alimentamos da palavra, mais forte fica aí o nosso espírito. Então, também diz, né, na palavra de Deus, que quando realmente aceitamos,
né, a Jesus, nós somos nova criatura, né? Somos novas criaturas. E quando, né, somos realmente e verdadeiramente, né, servos aí, né, escolhidos do nosso Senhor, nós temos prazer na lei do Senhor, né? E nela nós meditamos, nela nós devemos, né, buscar a nossa força diária, a nossa força para prosseguir, né, para estar vencendo o pecado, né? Porque a gente sabe que não é na nossa força, né? Nós em si não podemos nada, né? Nós devemos sempre reconhecer a nossa condição de servo, a nossa condição de totalmente dependentes do nosso Senhor. E aí, através das adversidades, né, do mundo, né, de todas as dificuldades que aparecerem, nós sabemos que em Cristo Jesus nós vamos conseguir vencer e preservar a nossa mente, o nosso espírito puro, né? E também lembrarmos sempre do nosso Criador em todos os momentos, né? Nas nossas incertezas, né? Aqui está falando na lição das nossas incertezas aí futuras, né? Principalmente para os adolescentes. Então, sempre aí devemos entregar a Deus o nosso futuro, o nosso amanhã, porque Ele sabe o tempo certo de nos dar, né? Determinada bênção, de nos abençoar com aquilo que nós almejamos, que nós sonhamos. Ele sabe o momento certo, né, de tudo. Ele tem aí esse discernimento, né, do que vai ser realmente bom para nossas vidas, do que vai realmente acrescentar, né, às nossas vidas. Então, que você possa procurar buscar em Deus, como está falando aqui no finalzinho, né, do tópico 4, qual aí é o seu chamado, né? Saber qual é a vocação que o Senhor tem aí para a sua vida, né? Muitos têm essa dúvida, mas para o que o Senhor me chamou, né? Então devemos buscar essa intimidade com Ele, essa real intimidade, né? Que ela sempre vai ser de forma gradativa. A partir do momento que decidimos entregar a nossa vida para o Senhor Jesus, temos aí, né, de forma gradativa esse crescimento, né, através dos nossos estudos, através principalmente da oração e da leitura, né, da palavra de Deus. Então, para finalizar, eu quero ler aqui com vocês o finalzinho do tópico 4, que diz assim: e ter a mente de Cristo não é difícil, né? Muito pelo contrário, é até prazeroso. Basta apenas se permitir ser guiado pelo Espírito e aos poucos ir vivendo uma intimidade, né, gradativa com o Senhor, entregando-se totalmente a Ele. Quando percebermos, né, já estaremos fazendo as coisas, né, de um jeito que não fazíamos antes. Eis que tudo se fez novo. Então, mais algumas referências que eu deixo para vocês para finalizar aqui o tópico 4 é Salmos 119, 10, 1 Coríntios 6, 19 e 2 Coríntios 5, 17, né? Então, que você possa, né, através de mais esta lição, buscar ter a mente de Cristo, buscar verdadeiramente ter uma intimidade com o Senhor Jesus e de forma gradativa, né, buscar crescer, né, na presença do Senhor, buscar saber realmente qual o seu chamado, o que o Senhor tem reservado para a sua vida, né? E eu creio que Ele irá revelar para você quais são aí os segredos, quais são os sonhos dele para a sua vida. Então, que Deus te abençoe e que você possa permanecer sempre buscando ser como Jesus é,
buscar sempre ter o caráter de Cristo, a cada dia buscar ser uma pessoa melhor na presença do Senhor. Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família também. Estudem a próxima lição, a lição 4, né? E estaremos aqui de volta no próximo vídeo, né? Vamos orar agradecendo ao Senhor Jesus para finalizarmos. Senhor, te louvamos e te agradecemos por esse breve momento, Senhor, que passamos aqui, Senhor, meditando acerca da Tua Palavra, Senhor Jesus, que Tu venha continuar nos abençoando, Senhor, nos dando da Tua graça. Eu peço que o Senhor Jesus derrame uma bênção, Senhor, especial na vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que possamos a cada dia, Senhor, buscarmos sermos melhores, Senhor, sermos melhores filhos, Pai, e buscar termos o Teu caráter, Senhor Jesus. Buscarmos, Senhor Jesus, ter a mente de Cristo, Senhor Jesus, que Tu venha nos abençoar, Senhor, nos fortalecer para permanecermos firmes até o dia, Senhor Jesus, que Tu vier buscar a Tua igreja, ou que o Senhor nos chame, Senhor. Que Tu venha continuar abençoando as nossas vidas. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.